Bom dia pessoal, esse é o Buzz On Air número 29. Hoje a gente vai falar sobre as 48 leis do poder. É. Essa, esse livro, eu tive contato com ele em 2004, 2003, não acredito. Ah, Na época da faculdade ainda, quando eu estava em Bauru. Um colega me emprestou, eu li, achei interessante. Ele organiza bem as leis, né, como ele apresenta o conteúdo. Então, ele vai falar da lei, por exemplo, né, tem um pequeno resuminho do que é a lei. Aí ele vai falar sobre a lei aplicada, ele dá exemplos da história, né, resgatando da história como a lei foi aplicada, como que ela não foi aplicada, como o inverso da lei, né, e algumas interpretações. Ele é bem rico em termos históricos, assim, também, de trazer exemplos do, do passado, né, de grandes feitos conhecidos popularmente também, né? E aí depois ele dá a interpretação, dá chaves do poder no final de cada lei, né? O que é o resumo, a síntese, né? Então ele é bem interessante. Apesar que você pode usar as leis todas para o mal, né? A nossa ideia aqui é conversar um pouquinho sobre como você pode usá-las para o bem, né? Deixa eu ver se o vídeo está funcionando. Ok. Então hoje eu vou falar da primeira lei do livro. Tá? Não sei se o vídeo está funcionando. Pelo menos é muito grande ele aqui. Tô vendo sim. Muito bem. Então hoje eu vou falar da lei que fala sobre não ofuscar o brilho do mestre. É bem rápido hoje, eu queria só compartilhar com vocês o livro, em primeiro lugar, né? E, e essa primeira lei. Então ele vai falar aqui o livro, deixa eu pegar para vocês, por exemplo, alguns exemplos das leis que ele fala, né? E como elas podem ser bem usadas para o mal, né? Leis bem do mal. Mas eu acredito que se você ler, você vai ter vários insights de como utilizar isso para o bem, inclusive como se proteger eventualmente de alguém que esteja utilizando esse tipo de coisa no seu contexto. Então você vai ver aqui, por exemplo, não ofusque o brilho do mestre, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Oculte as suas intenções, né? Diga sempre menos do que o necessário. Isso aqui é importante. Então tem bastante ideias, né? São 48 leis que você vai ver. Ah, Já tem um livro em português também, né? Como você pode ver. E é bem interessante para você conhecer, para você criar um acervo de ferramental diferente do que a gente está acostumado, de técnicas, práticas, algo mais pragmático, né? Isso aqui são tudo leis, indicações, comportamentos, coisas sociais que você pode entender como funciona. São coisas antigas, mas que se aplicam até hoje em termos de poder, em termos ah, de relacionamento humano, né? Então, fica a dica aqui para o livro. Eu vou falar hoje sobre não ofuscar o brilho do mestre. Essa é uma lei interessante, né? Porque ele vai falar aqui de alguns exemplos históricos, de como Galileu usou bem a lei, de como algumas outras pessoas, junto com Luís IV, que era o rei Sol, né? Eles diziam, não usaram bem. Eu vou ler para vocês o que ele fala, né? De resuminho da primeira lei. Então ele fala o seguinte: não ofusque o brilho do mestre. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores. Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário. Inspirar medo e insegurança, né, nos chefes. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade e você alcançará o ápice do poder. Essa é a primeira lei e ela acho que talvez não seja coincidência que seja a primeira lei, né? E aí vamos transportar isso para uma organização. Né?
Como é que funciona numa organização? Você tem lá o seu chefe, você tem os gerentes, tem os diretores, né? E não sei se você é um gerente ou um diretor nessa posição, mas você também provavelmente tem pessoas acima de você, né? Como vice-presidentes, presidente, comitê executivo, comitê de acionistas, esse tipo de coisa. E você eventualmente não vai querer ofuscar o brilho deles, né? Então, a ideia de toda essa lei aqui principal é justamente, por exemplo, quando você está numa organização e aí você descobre uma ideia interessante que você leu, né, em algum lugar, principalmente na nossa comunidade, na comunidade ágil, a gente viu isso acontecer, acho que talvez menos agora, mas você tem ainda um conjunto de chefes e pessoas de alto escalão que nasceram em outra época, em outra geração, né, em outro mindset, digamos assim, de entendimento do trabalho, né, o que a gente chama mais de tradicional. A gente vê agora começando algumas ideias mais colaborativas, ágeis, modernas, entrarem em algumas camadas superiores, e aí sim, né, junto com as startups e tal, e até spin-offs de grandes empresas sendo um pouco mais diferentes do que era no passado, mas se você está numa grande empresa, isso deve ser mais comum para você, né? Muitas pessoas, né, a maioria deve se encontrar num contexto em que os chefes são mais tradicionais. E aí você lê lá uma ideia ágil, que, nossa, esse negócio de manifesto, puta que legal, né? E aí você se contamina com esse tipo de entusiasmo, né? Não que isso seja ruim, mas como você aplica isso que talvez seja interessante, né? E aí não ofuscar o brilho do mestre. Então, em reuniões, por exemplo, você pode chegar a até debater com o seu chefe, com o seu gerente, entrar em conflitos, né? E aí você vai querer mostrar um conhecimento que talvez até você tenha, eventualmente, né? Com certeza, apesar de ter contrapontos, você estuda, você lê, você faz a sua lição de casa e você tem mais propriedade, eventualmente, que o seu chefe em alguns contextos, né? E cá entre nós, como a gente vê gerentes e pessoas em níveis superiores bem mal preparadas, até em termos tradicionais, digamos assim, né? Não conhecem ágil e também não conhecem muito do tradicional, acabaram chegando lá por inércia, né? Por chegar. E estão lá e têm o poder e vão querer se apegar a isso, né? Então, inclusive estes são talvez até os mais perigosos, porque eles, sabendo da falta de conhecimento ou falta de propriedade que eles tenham, eles vão se sentir mais inseguros, e aí sim essa lei ainda fica mais importante, porque você não vai deixar eles desconfortáveis a ponto deles te demitirem, certo? Então essa talvez seja a ideia. E aí, como que você aborda isso, né? Talvez se você está num contexto desse, eu já vi o contrário também, né? Gerentes e chefes que valorizavam quem entrava em conflito com eles. Valoriza muito o fato de alguém contradizer o que ele está pensando, trazer ideias novas, né? Mas isso é a raridade, né? Esse é basicamente a exceção. A maioria vai se sentir insegura, né? Vai falar, vai querer se manter no poder. E aí você tem que conseguir as suas coisas através deles. E aí você vai precisar deles para poder conseguir. Então, o livro ele vai falar aqui sobre os exemplos, né, sobre as chaves do poder. Então, como que você aplicaria isso, né? Ele até traz coisas mais visuais, né, tipo algumas metáforas. Então, como essa aqui, o que ilustra esse capítulo, né, essa lei, a primeira lei, eles trazem uma imagem. As estrelas no céu, só pode haver um sol de cada vez. Não ofusque a luz do sol ou rivalize com seu brilho. Pelo contrário, vá desaparecendo no céu e descubra como tornar mais intensa a luz do mestre, né? Apesar de parecer meio passivo isso, mas tem tudo a ver com estratégia, né? Você vai querer realizar as suas coisas e à medida que o chefe ganha confiança em você e você, de certa forma, né, entre aspas, bajula, você vai conseguir mais, pensando em entrega de valor, né, você vai conseguir entregar mais valor através do seu chefe, sendo parceiro dele e não ofuscando o brilho dele, do que tentando bater de frente
como eu já fiz no passado também. E aí você ganha o título de revoltadinho, de o cara que é resistente, de o cara que não se importa com a empresa, ou que aqui a gente faz de outro jeito, esse tipo de coisa, né? Existem formas de você aplicar coisas interessantes sem ofuscar o brilho do mestre. Principalmente se você está em empresas mais tradicionais. Ok? Esse foi o Buzz On Air número 29, essa foi a dica de hoje, um livro chamado As 48 Leis do Poder. Use para o bem, tá? Sim, tem muitas leis aqui, bem filha da... né? Mas você é um conteúdo interessante, histórico, que você pode usar para poder também se apoiar no seu dia a dia. Ok? Grande abraço, hoje é o dia 8 de maio, segunda-feira, uma ótima semana para vocês. Esse foi o Buzz On Air número 29, meu nome é Rafael Buzon, acesse aqui no Facebook, curta, compartilhe, no YouTube também. Grande abraço, tchau, tchau.